Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo, ó. Aqui mais uma vez para trazer informações para você, para o nosso canal aí, transbordar a refrigeração. E hoje eu estou trazendo um tema que muita gente às vezes não fica atento aí no dia a dia, mas que é um tema muito importante que contribui para você aí na hora de poder argumentar, mostrar para o seu cliente o diferencial aí. Tranquilo? Que tema é esse que nós vamos falar aqui hoje, né? Conforto térmico. E aí eu deixo essa pergunta: você sabe o que é conforto térmico? Já parou para pensar o porquê que a gente tem que dar uma devida importância para esse tema, para esse assunto, para isso na refrigeração? Já parou? Então assim, ó, só para você ter uma noção e a gente começar a focar dentro do assunto. Quem aí já não ouviu falar, eu já ouvi várias vezes, eu tenho alergia de ar-condicionado. Isso é corriqueiro, né? A pessoa achar que tem alergia, qualquer ambiente que seja um ambiente climatizado, que ela adentre, ela começa a sentir irritação nos olhos, na garganta, na narina e coloca isso como alergia desse equipamento que é o ar-condicionado. Então, pessoal, isso é verdade ou é mito? E aí, já parou para pensar? Porque se você for analisar, um sistema de condicionamento de ar, um condicionador de ar, ele é um sistema filtrante. Então a evaporadora, quando ela circula esse ar dentro do ambiente, é um sistema filtrante. Então, quando a pessoa foca nessa questão de ter alergia, não propriamente ela vai ter alergia do equipamento, e sim de algumas situações que aquele equipamento se encontra. Que situações que são essas? Uma falta de manutenção, um ambiente com baixa umidade. Então nós vamos tratar sobre isso nessa videoaula aí, que eu acho que vai ser de grande importância aí para quem tem sede de buscar essa informação, esse conhecimento e transmitir isso para os clientes. E antes de mais nada aí, eu quero pedir para você que está assistindo nesse momento aí, curtir, comentar, dar um joinha, se inscreva no canal aí. Vamos ajudar e alavancar esses vídeos aí, chegar ao máximo de pessoas possíveis aí para a gente poder transmitir esse conhecimento, ou seja, transbordar isso na vida das pessoas, dos refrigeristas, dos profissionais aí do mercado. Mas vamos lá. Então, como já foi dito aqui, essa questão de ter ou não alergia do equipamento, isso não condiz, porque a falta de manutenção nesse equipamento é que proporciona esse desconforto para as pessoas que ali estão nesse ambiente, né? Também tem a questão da umidade relativa, que aí se essa umidade não for controlada devidamente, o que acontece? A pessoa também sente esse certo desconforto. E aí, né, geralmente eu sempre entro para conversar com a pessoa ali, com o cliente, eu entro num assunto assim: o que você espera do ambiente climatizado? Responde aí. O que você está esperando daquilo ali? O que você quer que aquilo ali te proporciona? Né? O que você acha que um ambiente climatizado deve te entregar? Né? E aí as pessoas falam: olha, eu não quero sentir calor, eu não quero. Não, o que você tem que entender é que existe uma coisa chamada ambiente confortável para que você habite. O que é esse ambiente confortável? Né? A gente tem que entender que você, dentro de um ambiente que está dentro das normativas que proporciona o conforto térmico, tem que ser um local onde você não sinta frio, mas também não venha sentir calor. Então aquilo ali é conforto. Então você não tem que estar ali de blusa nem ter que tirar, né, a sua vestimenta ali porque está sentindo muito calor. Então nós temos que começar a mostrar isso para o cliente, mostrar para ele que isso sim é possível, mas somente se ele contratar um profissional capacitado para que entregue isso para ele. Então quando a gente fala de conforto térmico, tem muita gente que foca nisso, né? É gelar um ambiente. Não, é proporcionar um ambiente onde a pessoa sinta esse conforto. Ela não vai sentir frio e também não pode sentir calor. E aí, a maioria dos clientes, quando adquire um equipamento de climatização, né, um condicionador de ar, ele tem a ideia de que aquele equipamento dentro do ambiente, ele tem que gelar o ambiente, tem que gelar e tem que gelar. É muito normal a gente ouvir do cliente assim: olha, eu durmo com edredom o ano todo dentro do quarto porque eu tenho um ar-condicionado. E será que isso está correto? Porque se a gente for lá no princípio de conforto térmico, a gente já não está atendendo a isso aí. A pessoa ela está ali para sentir frio.
Ela pensa que o equipamento entrega para ela isso, é sentir frio. Não, é você sentir um ambiente confortável para você estar ali, né? E aí, muitas vezes a pessoa adquire o equipamento, num uso indevido gera transtornos futuros. E grande reclamações de pessoas, por quê? Uma hora uma pessoa está sentindo frio dentro daquele ambiente, quem nunca pegou uma situação dessa? Mas a outra está com muito calor. E você, como profissional, o que você vai falar para essas pessoas, essas duas pessoas? Qual está certo, qual está errado? E aí? Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes a pessoa ela começa a identificar que assim, olha, eu sinto frio, mas tem uma pessoa aqui do meu lado que está sentindo calor. Então eu vejo muitos profissionais, né, da área usar o que a Anvisa, né, determina, porque a Anvisa tem um padrão que se estabelece de 23 a 27 graus a temperatura para conforto térmico dentro do ambiente para as pessoas. 23 a 27. Então fechou, é só entregar isso para o cliente e acabou, né? Só que não. Por quê? Porque eu tenho que deixar bem claro para o meu cliente o seguinte: cada organismo reage de uma forma devido ao seu metabolismo. Pessoas que têm um metabolismo acelerado, essas pessoas elas tendem a sentir uma maior, né, quantidade de calor, assim dizendo. Ela sente mais calor do que uma pessoa do metabolismo mais lento. Pessoas que têm, né, camada de gordura mais extensa tende a sentir mais calor do que outras pessoas que não têm. Então tudo isso você tem que analisar no perfil do seu cliente para você orientar ele. Olha, você tem que entender que a sua sensação térmica não é a mesma da minha. E aí a gente volta lá atrás, olha, conforto térmico. Então eu tenho que ter uma sensação térmica de conforto dentro do ambiente. E o que é essa sensação térmica? Não sentir frio, mas também não sentir calor. Então é por isso que a Anvisa ela determina uma média para que você trabalhe em cima dessa situação, né, para não gerar os transtornos. Mas se o seu cliente, se a pessoa solicitar lá dentro da residência dela, e ela é uma pessoa que sente mais calor, talvez 23 graus para ela é quente. E aí o que você vai falar para ela? Não, mas você não pode colocar abaixo de 23. Então isso vai variar de metabolismo para metabolismo. É só você ir lá e dar uma estudadinha aí e que você consegue ter essas informações. Hoje está muito fácil com acesso à internet, aí você pesquisar sobre isso. Mas eu quero só deixar aqui para você começar a ter essa preocupação e alongar a sua visão em relação a isso. O que é proporcionar esse conforto térmico em questão de temperatura? Jorge, mas como assim conforto térmico em questão de temperatura? Porque tem outro assunto que não é muito abordado pelos profissionais de área e que é uma coisa fundamental para quem trabalha querendo transmitir para o cliente a confiança e garantir o conforto térmico. O que é esse assunto, Jorge? Chama-se umidade relativa do ar dentro do ambiente. Rapaz, isso gera uma preocupação, isso gera um transtorno muito grande. Vou usar como exemplo aqui a cidade onde eu moro, que é Goiânia. 40 graus para a gente aqui em Goiânia é algo extremamente difícil de suportar. Enquanto você vai no Rio de Janeiro, as pessoas com 44 graus não sentem o desconforto que a gente sente aqui. Aí você fala, pai, mas é porque lá é acostumado e aqui não. Mas não tem nada a ver disso, é porque lá a gente tem um ambiente, devido a ser uma cidade litorânea, um ambiente muito mais úmido do que aqui em Goiás, que não temos esse ambiente úmido. Então aqui, meados de setembro, outubro, o que acontece? Nós temos uma umidade relativa do ar comparada a deserto. Então 40 graus aqui é quase que insuportável. Por quê? Porque o clima está muito seco. E quando você vai para climatizar um ambiente, você tem que entender que quanto mais você deixar de focar nessa umidade relativa dentro do ambiente para o seu cliente, mais desconforto ele vai sentir dentro do ambiente. Não basta você focar só na temperatura e entregar para o seu cliente uma temperatura confortável se a umidade não estiver controlada. E aí o que acontece, Jorge? Mas e aí, como que eu faço? Você tem que primeiro entender. Segundo a Anvisa, o que é proporcionar essa
umidade relativa, é você manter ela de 40% a 60%, ficar dentro dessa faixa. E com isso eu proporciono, né, um ar em condições da pessoa respirar. E eu também evito uma série de problemas que acontece quando eu não tenho controle dessa umidade. Não é só o desconforto em respirar. Por quê? Quando eu tenho um ambiente com umidade relativa muito baixa, começa a desenvolver ácaros, bactérias, fungos, doenças infecto-respiratórias, porque a umidade está muito baixa. E quando essa umidade relativa está muito alta, não precisa nem falar que começa a dar fungos, que é mofo, tem muitas bactérias que se proliferam, tem o efeito das doenças também infecto-respiratórias, então eu tenho que ter esse cuidado, porque não é só preocupar com a questão da temperatura. A temperatura, sim, é um nicho importante demais, mas se eu não focar na umidade relativa do ar, não adianta eu trabalhar essa temperatura. O que vai acontecer? Eu vou pegar de um lado e corrigir, enquanto do outro eu não tenho controle. E meu cliente vai continuar. Muita gente acorda de manhã e sente, né? Dormiu com o condicionador de ar ligado a noite toda e sente um desconforto nas vias respiratórias. Por quê? Não estava frio? Sim, só que estava frio e o ar estava seco. Porque o papel de um condicionador de ar é reter, é tirar essa umidade devido à condensação que forma lá na evaporadora, que é a água que vocês vê descer, né, naquela mangueira de dreno. Toda essa umidade relativa é tirada do ar, então o ar vai ficar seco. Então eu tenho que focar, eu tenho que preocupar, inclusive com a umidade, que é muito importante em relação a conforto térmico. Então vocês viram só? Olha, eu posso ir lá e entregar para o meu cliente a temperatura que vai proporcionar esse conforto, mas se eu não focar na umidade relativa, sabe o que vai acontecer? Esse conforto não vai ser 100%. Então, Jorge, mas e aí? Aí entra os sistemas de umidificação dentro do ambiente. Aí você vai buscar, vai apresentar para o seu cliente a melhor forma dele umidificar o ambiente e deixar o ambiente confortável para ele. Porque o que eu sempre falo nos vídeos, já falei em outras videoaulas que estão aqui no canal, que você tem que mostrar para o seu cliente que você tem autoridade sobre o que você fala para ele, você tem conhecimento, você tem o quê? Conhecimento de causa. E se você não mostrar isso para o seu cliente, você não transmite confiança, porque nós, refrigeristas, temos que entender que toda ação nossa, se essa ação for consciente, nós, além de entregarmos para o cliente a satisfação de um serviço bem prestado, nós entregamos qualidade de vida, ou seja, saúde. Então pense comigo, não basta simplesmente eu chegar lá para o cliente, coloca um umidificador dentro do seu quarto aí, e aí você pode deixar. Tá, e aí o que vai acontecer com essa umidade? Será que ela não vai subir? Se ela subir, se ele tiver qualquer coisa ali, que essa umidade começar a ser retida num móvel, num objeto qualquer, não vai formar fungo ali, não vai dar mofo? Aí se eu simplesmente instalar o equipamento ali e deixar, tá bom. Será que esse ambiente não vai ficar com umidade relativa baixa? Eu preciso sentar ali e ver qual que é a condição do meu cliente, a condição do ambiente para instalar um sistema de umidificação mais adequado e deixar bem claro para ele que ele tem que manter essa umidade relativa de 40% a 60%, é o ideal para que possa ter esse conforto juntamente com a temperatura necessária para ele. Lembre que lá na temperatura, o que eu salientei aqui com vocês? Lá na temperatura eu salientei que você tem que agir de acordo com o metabolismo do seu cliente. Já na umidade relativa, você não tem que ter essa preocupação, porque existe a faixa, que essa faixa ela é padrão para todo mundo, 40% a 60%. Isso para o ser humano viver em perfeitas condições de conforto térmico. E aí,
Quando a gente fala para o cliente, mostra dessa forma, muitas vezes eu já abordei isso com clientes e eles falam assim, então é por isso que eu não demora muito, eu estou sempre gripando, eu estou com coriza, eu tenho problema com tosse, porque olha só para você ver uma situação pontual, se a umidade relativa estiver muito baixa no ambiente, é normal uma pessoa sentir irritação nos olhos, os olhos ficar vermelhos, arder e ele começar a coçar. O que ele vai falar? Isso é alergia do ar-condicionado. Ele vai sentir uma irritação nas narinas, de respirar aquele ar muito seco. É culpa de quem? Alergia do ar-condicionado. Ele começa a tossir, porque vai irritar a garganta. O que é o problema? Alergia do ar-condicionado. Viu que a umidade ela está diretamente influenciada nisso? E se tiver com umidade muito alta? A pessoa entra no local, o ambiente está cheio de fungos ali, que é mofo, bactérias. O que vai acontecer? Ele vai pegar um resfriado, né, que é uma doença infecto-respiratória. De quem que é a culpa? É a alergia do ar-condicionado. Não. Entenda, não é alergia. Você está num ambiente onde esse ambiente está doente. Por quê? Porque lá é um local propício para desenvolver fungos, bactérias, ácaros e com isso um tipo de vírus. Quem que vai respirar esse ar contaminado? As pessoas que estão ali dentro e aí desenvolve essas doenças infecto-respiratórias. Então é muito importante você como refrigerista pegar o seu cliente e orientá-lo sobre isso, né, para que ele se atente. Olha, geralmente eu sempre falo, olha, você e sua família merecem dentro da sua casa um ambiente mais que perfeito para você viver. Então vamos nos atentar para quê? Para você garantir que esse ambiente seja satisfatório, porque senão, sabe o que acontece? A pessoa às vezes ela tem o equipamento em casa e não usa, ou até mesmo desfaz desse equipamento de climatização, achando que o organismo dela não se adapta com o equipamento, ou seja, não dá conta de estar num local. Já várias e várias vezes eu fui ministrar treinamentos em empresa, ou até mesmo na instituição onde eu ministro treinamento, acontece o quê? Quando a pessoa chega e fala assim, você poderia desligar o ar-condicionado? Porque eu tenho alergia. Eu falo, não, amigo, você não tem alergia. Você entrou em ambientes onde o equipamento ele não tinha uma manutenção feita corretamente, um ambiente que é onde as pessoas não se preocupavam com a umidade relativa, pode ficar tranquilo aqui que você não vai ter esse problema, porque nós que somos profissionais de área, a gente tem que trabalhar e mostrar para os nossos clientes, para as pessoas, o porquê, não é somente dizer o que tem que ser feito. Sempre que eu levo uma informação para o meu cliente, eu tenho que mostrar para ele, não é só pedir para que ele para que ele faça. Eu tenho que instruir ele a fazer o que deve ser feito, mas o porquê que ele está fazendo. É muito simples isso. Muitas coisas que vocês aprenderam no decorrer da sua vida profissional, muitos profissionais não abriram para vocês. Olha, você está aprendendo isso aqui para ser aplicado nisso. Né? Um vídeo futuro que eu quero colocar aqui no nosso canal, que muita gente faz, muita gente aplica e não consegue entender por que eu faço o vácuo no sistema. Né? E isso são coisas que assim, não é somente dizer para o profissional, você tem que fazer. Não, é mostrar para ele o porquê que se faz, a importância de fazer aquilo ali. A mesma coisa é o seu relacionamento com o cliente, é você colocar para ele, olha, esse ambiente aqui agora da sua residência, da sua casa, da sua empresa, do seu escritório, ele agora vai ser um ambiente que garante a qualidade, ou seja, do ar, garante a saúde das pessoas que estão aqui em relação ao ar que ela respira. Viu só o quanto que você gerou valor na sua explanação para o seu cliente? Então hoje o que muitas vezes o profissional não consegue desviar para poder chegar no foco de fechar uma negociação com o cliente é não esclarecer isso para ele. Olha, isso que você está fazendo aqui, ele vai além, né, do que somente garantir um ambiente climatizado. Ele proporciona um ambiente saudável, ou seja, as pessoas que estão aqui, elas vão respirar um ar de qualidade, a saúde dela vai estar o quê? Segura respirando esse ar. Então, quando a gente fala de conforto térmico, a maioria dos profissionais, eles ligam para não é um ambiente frio. Eu vou
resfriar, né? Assim dizendo, eu vou pegar um ambiente, baixar a temperatura e colocar o pessoal lá. Mas não é só isso. Proporcionar esse conforto, aí fazer com que as pessoas estejam ali dentro, tenham, né, a sensação de um ambiente que não é quente, não é frio, primeiro ponto, mas também eu tenho que proporcionar para ela o quê? O bem-estar dela, ela vai respirar tranquila, sem medo, sem nenhum tipo de reação alérgica ou nenhum tipo de consequência danosa para a saúde dessa pessoa. Isso é muito importante, é um assunto que muita gente ela não aborda isso aí, ela não tem a devida atenção para esse assunto e ele é de extrema importância na vida de quem trabalha com sistemas de climatização. Preocupar, porque agora a gente está caminhando para a época que as temperaturas aí elas vão subir drasticamente, com isso a umidade relativa tende a cair e eu coloco um equipamento de climatização que faz essa temperatura cair ainda mais, essa umidade relativa cair ainda mais, e com essa umidade caindo, o que eu vou fazer com o pessoal que está ali? Vou causar o desconforto. Ele está num local que a temperatura é baixa, porém a umidade relativa também está baixa e isso gera desconforto. Então, quando você for falar de conforto térmico, você se atente para isso. Não é somente a temperatura. Vai temperatura e umidade. Então, é além da temperatura. Muita gente fala, então a umidade é muito mais importante do que a temperatura? Não, as duas têm que andar juntas, porque não adianta nada também eu elevar a umidade relativa dentro do ambiente e aí com isso o que acontece? A temperatura ela vai subir também. Isso acontece muito em ambientes onde tem climatizadores. Se eu não tenho a circulação de ar adequada ali dentro, o que vai acontecer? A umidade ela vai subir, junto com isso sobe a temperatura. E aí o ambiente vai ficar um ambiente úmido mais quente. Acontece o inverso quando eu tenho um sistema de climatização, um ar-condicionado. O que acontece? Eu vou reduzir a minha temperatura, mas automaticamente eu tiro a umidade lá de dentro. Então eu tenho que ter esse controle. E aí, né, se for de interesse de vocês, é só vocês começarem a pesquisar, porque eu acho que assim não tem como falar de conforto térmico, isso eu garanto, porque eu já tem muitos anos que eu trabalho aí com a área de refrigeração, não tem como você falar de conforto térmico e focar somente na temperatura, porque se você não focar na umidade relativa, não vai conseguir ter êxito nas suas negociações e quando você entregar para o cliente vai estar faltando alguma coisa. Então comece a pensar nisso, comece a buscar informação, quais são os tipos de umidificação que eu posso colocar no ambiente para garantir para o meu cliente ali um sistema confortável, com a umidade relativa ali dentro dos padrões. Então, olha, eu já dei umas dicas para você aqui, ó. Temperatura 23, 27, estabelecido pela Anvisa. Ah, tem que ser isso aqui? Não. Isso é uma margem que a Anvisa determina. E aí eu vou seguir daquilo ali. Ah, e a umidade relativa? Essa sim, 40% a 60%. Então você tem como trabalhar. Existem equipamentos hoje que você coloca, ele vai aferir tanto a temperatura quanto a umidade. Eu sempre oriento o meu cliente, principalmente clientes que têm bebês, que têm crianças pequenas em casa. Olha, vai lá, compra o equipamento que mede temperatura e umidade e coloca no quarto. E fique sempre atento para que ele te dê essa resposta e você possa controlar e comece a chamar pessoas com qualificação para poder te atender e te entregar realmente um ambiente com conforto térmico, um ambiente saudável, um ambiente que proporcione saúde para as pessoas que respiram o ar dali. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado bastante aí, é um conteúdo muito importante para vocês. Já deixe o joinha aí, comentem, inscreva no canal aí, compartilhe, não deixe de compartilhar não, vamos começar a transbordar esses vídeos aí para as pessoas aí, fazer com que ela chegue até mais pessoas aí, e aí eu quero mais uma vez contar com vocês, agradecer aí a presença de todos aí, e até a próxima aí, pessoal.